E aí, pessoal, de boas? Tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo e esse é mais um vídeo para o nosso canal De Boas em Portugal. E o assunto que vamos abordar no vídeo de hoje é um assunto bastante interessante. É um assunto que me fez perder e gastar alguns minutos de pesquisas na internet, porque é um assunto que eu sabia que lá no futuro iria me beneficiar em muitas coisas. E hoje já estou nesse futuro e estou sendo beneficiado por isso. O assunto que vamos falar hoje é sobre nacionalidade portuguesa ou nacionalidade europeia. Em específico, nacionalidade portuguesa. Por quê? Porque foi a experiência que eu tive. Como eu relatei em alguns vídeos passados do nosso canal, eu tenho a minha nacionalidade portuguesa adquirida e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns dos benefícios que este documento, do que a nacionalidade portuguesa pode proporcionar para nós. Então, tome aí o seu assento ou deite, pegue aí o seu café, porque hoje nós vamos desmiuçar alguns desses benefícios. Porque talvez você tenha esse direito, você tem essa possibilidade de ter e nem sabe o porquê. Ou às vezes você sabe que tem e não correu atrás ainda, não foi porque não tem ainda tanta clareza de quantas coisas boas isso pode acarretar para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus filhos e para a vida dos seus netos também. É isso aí. Então vamos lá? Primeiro, passaporte português. Eu quero dizer e quero argumentar um pouquinho sobre este documento aqui, ó. Este documento marronzinho que está na minha mão. Este é um passaporte português, um passaporte da União Europeia, um passaporte europeu. E quais são os benefícios que esse documento ele pode trazer em relação, e diferente do passaporte que eu tenho, que é o passaporte brasileiro também? Primeiro, você que é portador de um passaporte português, você que é portador de um passaporte europeu, você pode ter como benefício, e você tem como direito isso como benefício, de morar, estudar, trabalhar e viajar para qualquer país da União Europeia e qualquer país que faça parte do espaço de Schengen, ou seja, praticamente quase todos os países da Europa. Isso mesmo, entendeu o que eu disse? Você pode trabalhar, morar, constituir a sua família, morar com seus filhos, estudar em qualquer país da União Europeia. Eu vou passar para vocês brevemente uma lista em ordem alfabética de quais são esses países que você pode escolher para fazer tudo isso. Vamos lá. Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Eslováquia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Países Baixos, que é mais conhecido como Holanda, Portugal, Reino Unido, até se confirmar a saída através do Brexit, que ainda estão em negociações, então Reino Unido e Inglaterra, República Tcheca, Romênia, Suécia. E também fazendo parte do espaço de Schengen nós temos a Noruega e a Suíça. Isso mesmo, nessa lista de países você pode estudar, trabalhar e morar e viajar para qualquer um destes países. Além disso, você tem um outro benefício que eu considero bastante valioso, que é a questão de viajar. Com o seu passaporte português, com o seu passaporte europeu, você pode entrar, viajar para os Estados Unidos, Canadá e Japão sem qualquer necessidade de visto, de pagar um visto. Você apenas entra no site do consulado americano,
preenche uma ficha via internet online com seus dados, com os dados do seu passaporte europeu, eletronicamente recebe uma autorização de entrada no país e está feito. Você apenas imprime esse documento, leva junto com seu passaporte no dia da viagem e apresenta na hora de entrar no país. Nos Estados Unidos e no Canadá existem 3 tipos de fila quando você vai entrar no país. A fila para residentes americanos, europeus e o resto do mundo, que são os outros países. Então você vai sempre entrar na fila dos europeus, que é uma fila menor, não tem tanta gente, e você apenas apresenta seu passaporte e esta autorização via online. Benefícios muito bons, não é verdade? Mas antes eu quero deixar só uma observação. Existem termos na internet de que são incorretos. Por exemplo, pessoas que dizem, eu tenho cidadania europeia. Na verdade, esse termo não é correto. O termo correto é nacionalidade europeia, nacionalidade portuguesa, nacionalidade italiana, seja lá qual for. A cidadania, na verdade, ela é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país. Ou seja, a cidadania ela é consequência de uma nacionalidade. Então o correto é falar nacionalidade portuguesa, porque quando você é nacional de um país, você se torna cidadão e sendo um cidadão você vai prestar, você vai exercer cidadania. Exercendo cidadania você exerce direitos e deveres num país, ok? Então vamos usar o termo correto, que é nacionalidade de outro país e não cidadania de outro país. Podem ser que surjam algumas dúvidas quando você está pesquisando sobre tirar uma outra nacionalidade. Por exemplo, Diogo, se eu tirar a minha nacionalidade portuguesa e eu sou brasileiro, eu vou perder a minha nacionalidade brasileira? Não, não. Você não pode e você não vai e você não deve perder a sua nacionalidade brasileira ao adquirir uma nacionalidade portuguesa. Porque tanto o país Portugal quanto o país Brasil permitem que pessoas tenham entre uma ou mais cidadanias. Exatamente. Nacionalidades, perdão. Posso ter mais nacionalidades. Outra dúvida que pode surgir. Diogo, eu tendo e adquirindo a minha nacionalidade portuguesa, eu vou ter que pagar algum imposto, alguma taxa para o governo português? Minha resposta é depende. Porque se você tirar a sua nacionalidade portuguesa, mas você não tiver rendimentos em Portugal, ou seja, não trabalhar em Portugal, então você não tem o porquê pagar ou receber qualquer taxação por isso. Agora sim, se você decidir morar em Portugal, trabalhar em Portugal, aí sim você vai sofrer os descontos como qualquer cidadão português e pagar taxas como qualquer cidadão português. Fora isto, não tem nenhum tipo de desconto. Então agora nós vamos tratar de processos, ok? Quais são os processos que eu devo seguir para poder ter o meu passaporte português e usufruir de todos os benefícios que ele me proporciona, ok? Primeiramente, para que você tenha um passaporte português, você precisa ser um cidadão português. Só pode pedir um passaporte português quem é um cidadão nacional português, ok? E existem 3 formas de você pedir a sua nacionalidade portuguesa. A primeira é fazer diretamente em Portugal. Você pode ir diretamente em Portugal, esse processo ele é um pouco mais rápido, ele é um pouco mais barato, teoricamente. Barato eu não digo nem tanto, porque se você for colocar na balança, você vai gastar o dinheiro da sua passagem, né, para ir até Portugal, se você não está em Portugal, se você está em qualquer outro país, no Brasil ou qualquer outro país. Então você vai gastar o dinheiro da sua passagem, o dinheiro da sua estadia em Portugal, mas, por um lado, o processo lá é muito mais rápido, o processo é muito mais fácil e muito menos burocrático. Você vai tratar diretamente nas conservatórias em Portugal. A segunda forma de você conseguir dar entrada no seu processo de nacionalidade é através de um consulado português no país onde você mora.
No meu caso, eu morava em São Paulo e dei entrada no meu processo de nacionalidade através do Consulado Português de São Paulo. Você leva todas as documentações necessárias a esse consulado e lá eles tratam tudo para você e você acaba não tendo muita dor de cabeça. Eles apenas te comunicam quando você deve ir lá, recolher impressões digitais e fotos. É tudo feito pelo consulado. Esse processo ele é mais caro, porque você tem que pagar o serviço consular. Esse processo é mais demorado, porque existem milhares de pessoas que fazem através do consulado e existe uma fila enorme. Uma terceira forma de você fazer também a requisição da sua nacionalidade é através de correio, ou seja, você mesmo, por livre e espontânea vontade e livre e espontânea disposição, envia os documentos via correio para as conservatórias de Portugal, ou seja, os cartórios de Portugal. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links do Consulado Português em São Paulo, que é o que eu fiz o meu processo, e também das conservatórias de Portugal, a conservatória dos registros gerais e também a conservatória do Porto, da cidade do Porto. Você envia os documentos por correio, eles te devolvem. Esse processo ele também é mais lento, talvez um pouco mais barato. Vale lembrar, gente, que para começar qualquer processo de nacionalidade, você precisa ter toda a informação reunida do português em questão. Toda a informação ela deve ser atualizada em Portugal. No meu caso, o português em questão era o meu avô, pai do meu pai. Eu tive que fazer toda a atualização da vida dele em Portugal. Meu avô ele morou no Brasil, ele casou-se no Brasil e morreu, faleceu no Brasil. Portugal não tinha nenhuma ciência disso, dos casamentos, do falecimento. Então eu tive que averbar os casamentos do meu avô, tive que averbar que ele ficou viúvo e casou outras vezes e depois averbar o seu falecimento. Então toda a informação do português em questão, ela deve ser primeiramente atualizada em Portugal para que assim você dê entrada no seu processo. E vamos lá! Existem dois tipos de processo em vigor na data de hoje, em 2017, para nacionalidade portuguesa. A primeira é por atribuição, processo de nacionalidade por atribuição, também conhecido como por jus sanguinis, ou seja, é aquele processo que é passado de pai para filho, diretamente, sem pular geração. Se o pai é português, ele passa para o filho. Esse processo, ele é um processo por direito, tá? Se você é filho de um português, se seu pai ou sua mãe é português, você tem o direito irrevogável da sua cidadania e isso é inquestionável. Você pode dar entrada diretamente no seu pedido de nacionalidade. É um direito seu. Esse ele é um processo que é mais rápido e de forma alguma ele é negado, ok? E tem o segundo caso também, que é por naturalização, que é o seguinte: o seu avô é o português em questão e o seu pai ou sua mãe não estão vivos, são falecidos. Então você é neto de português. O que você tem que fazer? Você tem o direito também de tirar a sua nacionalidade portuguesa. O que o governo português ele decreta agora, é uma lei nova que saiu este ano, de que os netos conseguem, mesmo que o pai ou mãe não esteja vivo. O que o governo português ele diz, eu vou ler aqui para não estar em erro, ok? Porém, a nova lei em vigor diz que, para que possam conseguir a nacionalidade, os netos de portugueses devem ter laços de efetiva ligação com a comunidade nacional, com a comunidade portuguesa, e declarar que querem ser portugueses. A fim de provar esses laços, o neto deve, além de comprovar residência legal em território português, tem que ter participado regularmente ao longo de 5 anos anteriores à data do pedido na vida, ligação cultural com a comunidade portuguesa do país onde morava também. Segundo o documento, isso significa participar de associações culturais recreativas dessas comunidades. Ou seja, você pode requerer a sua nacionalidade sendo neto de português, mesmo que o seu pai ou sua mãe estejam falecidos.
mas você precisa provar o interesse e provar ligação com a comunidade portuguesa, morando em Portugal, residindo em Portugal ou estando mesmo no Brasil ou qualquer outro país, e provar ligação efetiva com a comunidade portuguesa, participar de associações portuguesas, participar de comunidades portuguesas e provar isso para o governo português. O governo português fará uma análise e vai ver se realmente você tem direito a atribuir a nacionalidade portuguesa. Agora, quem é que pode tirar a nacionalidade portuguesa? Quem é que tem esse direito? Vamos lá. Se você é filho ou filha de um português, se seu pai ou sua mãe é um português nato ou um português que adquiriu a nacionalidade portuguesa, você tem o direito de também ter a sua nacionalidade portuguesa. Detalhe, se você foi reconhecido como filho deste português em questão após você ter completado a maioridade, detalhe, você não tem mais direito à nacionalidade, ok? Outra pessoa que pode tirar a nacionalidade portuguesa é se você é neto de português. Esse foi o meu caso. No caso, o meu avô, ele era o português em questão. O meu pai, ele teve que primeiramente requerer a nacionalidade dele portuguesa. Foi feito um processo de naturalização do meu pai, no qual ele recebeu a nacionalidade portuguesa por ser filho do português legítimo. Meu pai virou português em questão. Logo em seguida, eu tirei como filho do meu pai português. Ou seja, só para resumir, o português mesmo era o meu avô, meu pai não era e eu também não era. Então, no começo do processo, eu era neto de português. Meu pai, como filho, tirou a nacionalidade dele, virou português. Eu, como filho, tirei a minha nacionalidade, virei português. Agora, estou tirando aqui em Portugal a nacionalidade do meu filho. Então, agora ele vai virar português e depois o filho dele pode tirar através dele o meu neto, o meu bisneto, e vai passando de geração para geração infinitamente. Agora você me fala assim, mas Diogo, na verdade eu não sou neto e não sou filho de português, eu sou bisneto, sou tataraneto. Eu olhei lá na minha árvore genealógica, fui vendo com meus familiares, aquele meu tio bem velhinho que mora lá no interior da cidade e tal, e ele disse que o nosso tataravô, ele era português, eu tenho direito também? Você até tem, só que o seu processo vai ser muito, muito mais difícil e muito mais demorado também. Por quê? Você vai ter que pescar lá o seu português em questão, vamos supor que é o tataravô, então tem que ver se o seu bisavô está vivo e ele tirar, depois o seu avô, depois o seu pai e depois você. Dá para tirar? Dá, mas é mais difícil. Terá que ter pessoas vivas até chegar até você, porque não dá para pular lá do bisavô até você. Bom, então é isso. Se você identificou todas essas possibilidades, que você possui o direito de ter a cidadania, então você vai ter que reunir toda a documentação necessária e enviar para o consulado. Eu aconselho enviar para o consulado. É uma forma que você vai pagar um pouco mais caro, mas você não vai ter a dor de cabeça de ficar correndo atrás, ligando para Portugal, indo até lá, buscar documentos. Entendeu? Eu acho muito mais simples. É só entrar no site do consulado da sua cidade, consulado português, e ver a lista de documentos que eles pedem. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente, provavelmente ainda esse mês, sobre como foi o meu processo. Eu vou detalhar cada passo que eu tive no meu processo de atribuição de cidadania. O meu avô era o português em questão, aí tive que tirar a cidadania do meu pai e depois tirar a minha. Fiquem atentos nesse vídeo porque eu vou detalhar cada passo que eu tive que fazer, ok? Você identificou que você pode tirar a nacionalidade, então você vai poder tirar o seu passaporte português e usufruir de todos os benefícios, ok? No final do vídeo, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar então os links do consulado, da conservatória, para que você já possa fazer as suas pesquisas e poder ver já a documentação que é necessária. Eu espero
ter ajudado. Eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido algumas dúvidas, possa ter feito abrir um pouco o horizonte e despertar em você a questão da nacionalidade, porque é um benefício que talvez você não queira usufruir, mas talvez os seus filhos, os seus netos podem usufruir desse benefício, que é um ótimo benefício. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta que não ficou clara aqui nesse vídeo, deixe no comentário aqui abaixo. Eu leio 100% dos comentários e tenho respondido também 100% dos comentários. Então deixa a sua pergunta, deixa a sua questão, que com certeza eu irei ler, irei responder para você. Então é isso, te espero no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, te ajudou em alguma forma, dê um like, dê um joinha, isso fortalece muito o canal, isso fortalece o nosso trabalho para que nós possamos ajudar outras pessoas. E se você conhece alguém que precisava dessas informações, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que também vai nos ajudar muito. Te vejo então no próximo vídeo, te vejo no próximo tema. Até lá, tchau!